Mãe lutou muito para esse maracatu estar aonde ele está. Ela foi uma das peças que, tipo, sem ela, Painho não teria conseguido, sabe? Ele era aquele homem ali na frente, à frente de tudo, mas Jane, que era como ele chamava ela, Neguinha, era que era o alicerce dele. Janete Hora de Aguiar, conhecida como Dona Janete, nasceu em 25 de maio de 1950, lá em Alagoas. A família dela era de uma cidade do interior de Alagoas e migraram para cá, para Olinda, quando elas eram crianças, né? Minha avó era de uma família com muitas filhas, ela tinha muitas irmãs, e eles vieram para cá em busca de uma vida melhor, né? Trabalho e tudo mais. Quando eles se familiarizaram, né, aqui com a cidade, com Olinda, a minha avó contava que trabalhou ainda na infância com água de ganho, que era o processo de buscar água, né, nos rios, nos riachos por aqui, para abastecer a casa das pessoas da comunidade. Com esse trabalho, né, de água de ganho, ela conheceu meu avô ainda na juventude. E eles meio que cresceram, tiveram a adolescência e a juventude juntos, né, se esbarrando pelo bairro, até que eles, de fato, se casam e constroem uma família. A minha avó, ela tem, já nas raízes, né, dos pais dela, uma matriz afro-indígena de Jurema. O meu bisavô, seu Ananias, era iniciado na Jurema Sagrada e já participava, né, desse contexto das religiões de matriz africana. E a minha avó cresceu também envolvida nos mistérios, né, nos encantos da Jurema. Ela contava que ele era muito devoto dos caboclos, né? Ela também era. E quando ela era criança, ela gostava de desmanchar e fazer trança em crina de cavalo. Aqui no Recife tem uma tradição de uma cabocla que a gente chama de Maria Florzinha. E a lenda diz que a gente não pode, né, desmanchar as tranças que Maria Florzinha faz nas crinas e nos rabos dos cavalos. E a minha avó brincava desfazendo as tranças e um dia ela mesma acordou com o cabelo trançado e o meu bisavô precisou agradar essa cabocla para poder cortar o cabelo da minha avó. E a minha avó contava que depois disso o cabelo dela nunca mais cresceu. Então, ela já cresce envolvida, né, nesses mistérios da Jurema Sagrada. E depois que ela casa com meu avô, ela passa a conviver com a minha bisavó por parte de mãe, né, mãe Lena, e aprender a Jurema de cura com ela. Minha bisavó era parteira, mãe do meu avô, e trabalhava com a Jurema de cura. E a minha avó, quando se casa com meu avô, ela começa a compartilhar desses saberes. Quando a minha avó constrói família com meu avô, ela se insere no contexto do terreiro, né, do meu bisavô, e ela passa a tomar conta da família como um todo, né? Ela cuidou dos meus bisavós na velhice, criou as filhas, ela fez esse trabalho de ser chefe de família junto com meu avô. Então, ela foi uma mulher muito forte, né? Que imprimiu muita força na construção da família dela. E eu acho que esse processo de viver no terreiro consolidou o saber dela, que ela já tinha da infância, né? Com meu bisavô. E também ajudou meu avô a realizar tudo que ele fez, né? Tanto enquanto babalorixá, tanto quanto mestre de maracatu. A minha avó, quando meu avô assumiu o terreiro depois do falecimento do pai dele, ela assumiu um cargo de abá e aí ela tomava conta das pessoas que estavam inseridas nessa comunidade, né? Ela tomava conta das pessoas que se recolhiam no santo, ela tomava conta da casa, ela tomava conta do meu avô, inclusive. Então ela sempre estava nesse lugar de muito cuidado, né, com as pessoas. E se tem uma pessoa que a gente pode indicar enquanto cuidadora do Leão Coroado e dessa família, é a minha avó. Quando meu avô conheceu Luiz de França, ele estava numa situação muito difícil, né? A comunidade e o terreiro de Luiz de França estava se desmanchando e ele não tinha mais com quem contar na velhice. A minha avó foi muito generosa nesse cuidado, né? Ela viu Luiz de França precisando e ela não hesitou em dizer ao meu avô assim: olha, vamos chamar ele para morar aqui e tomar conta dele porque ele precisa. Então, meu avô ele fez esse trabalho de conquistar Luiz de França até ele vir morar aqui em casa. E os últimos dias de Luiz de França foi na minha família, né? Com a minha avó, a minha mãe, as minhas tias. Esse processo de
da minha avó construir uma liderança ao lado do meu avô foi o que de fato possibilitou que ele fosse mestre do Leão Coroado, porque sem ela ele não teria feito nada disso. Quando o Leão Coroado precisou de uma pessoa para costurar as fantasias, ela se dispôs, junto com essa experiência que ela já tinha de costurar as roupas do terreiro, né, para o santo. Quando o Leão Coroado precisou de uma pessoa para deter os segredos da Calunga, ela também se dispôs. Então a minha avó, ela estava sempre nesse lugar de fazer o que fosse preciso. E uma coisa muito importante nessa trajetória dela é que esse segredo das Calungas vem com um lugar de muita confiança, né? O meu avô confiava muito nela, tendo essa devoção que ele tinha pelo balé e pelos segredos da Calunga, né? Pela ligação com a ancestralidade, ele dizia: a Calunga fica com a minha esposa porque nela eu posso confiar, porque ele podia contar com ela para guardar essa energia junto com ele. Então, a minha avó, ela estava nesse lugar de muita importância dentro do Leão Coroado e na vida do meu avô, porque ela tomava conta dos bens mais preciosos que ele tinha, né? Dele mesmo, inclusive, e dessa tradição com a ancestralidade. Vovó herdou todo esse processo, né, de tomar conta de uma nação. Ela já tinha esse lugar de cuidadora dentro do terreiro. E no Leão Coroado não foi diferente. Ela seguiu cuidando das pessoas e ela era conhecida como mãe, né? Ela apadrinhou muitas crianças que tiveram dentro do Leão Coroado, incontáveis crianças que ela desfraldou, ensinou a comer, ou fez esse lugar, né, de cuidado da primeira infância, porque ela se preocupava com isso, era uma coisa que importava para ela. A minha avó, além de ser esposa, né, do meu avô, ela era mãe de muita gente, e isso é uma coisa que a gente tem fortalecido nas novas gerações do Leão Coroado, né? É colocar essa relevância que ela tinha na fala, no discurso, porque é importante para a nossa história, é importante dar lugar e voz a uma mulher que batalhou tanto pela formação e pela consolidação do Leão Coroado. Quando meu avô faleceu em 2018, a minha avó falava que tinha perdido o amor de toda a vida dela. Ele... Eles foram casados, né, por mais ou menos 50 anos e isso quebrou ela de um jeito que era muito fácil de ver, né? Tava escrito nos olhos dela que ela tinha perdido algo muito valioso. E quando ela se deu conta de tudo que ele tinha deixado na mão dela, ela deu um jeito de articular isso de uma outra forma, né? Ela não queria mais estar nos lugares que ela estava, carregando a calunga, tomando conta do terreiro, porque isso lembrava ele, era uma coisa muito dolorosa para ela. Então, ela fez o possível para deixar tudo muito estável antes da partida dela, né? Então, ela articulou a minha mãe enquanto presidência, me colocou na frente do BAC. Ela fez todo esse processo de fazer com que o maracatu e o terreiro tivessem continuidade, porque ela não queria ver o sonho dele, o sonho que eles construíram numa vida toda, acabar, né? Porque ele tinha falecido. Então, eu acho que pensar na minha avó é pensar muito nesse lugar de que ela foi a pessoa que, de fato, salvaguardou o legado do meu avô. Ela foi a peça-chave para que o Leão Coroado tivesse uma continuidade. Eu acho que hoje, no encontro da espiritualidade, eles estão muito felizes porque a gente continua, né? Ela fez com que tudo isso continuasse. Ainda nesse lugar de articular, né, uma nova gestão para o Leão Coroado e articular a continuidade, a minha avó tinha uma missão muito importante que era de repassar o cuidado com as calungas, né? Ela detinha esse poder, esse saber, e só ela detinha. Então, apontar um discípulo também era uma coisa, uma tarefa que era dela, né? Atualmente, a Dona Isabel é carregada pela minha mãe, Karina. Esse processo de fazer o repasse das calungas é muito místico, foi muito místico de ver, né? Ela precisou começar esse processo muito cedo, porque ela sabia que estava deixando isso para trás. E foi muito lindo de ver ela passar, de fato, a calunga para minha mãe, né? Ela já mostrava que não queria, né, mais estar nesse lugar de dama do passo. E quando ela faleceu em fevereiro de 2022, a minha mãe se questionou muito, né, de assumir esse lugar. E eu acho que a minha avó foi genial, fazendo tudo que fez nesse período entre a morte do meu avô e a morte dela. Porque ela deixou tudo muito encaminhado, assim. Quando a gente olha agora, parece que foi planejado. E talvez tenha sido pela espiritualidade, mas eu acho que o Leão Coroado inteiro é marcado por esses acasos do destino que nem são tão acasos assim.
E ela fez esse papel, ela cumpriu o papel dela de fazer o repasse das calungas e hoje o Leão Coroado tá caminhando. É um cartão postal. E a gente tem um... Vamos registrar o primeiro pedaço. Danilo, olha o registro do primeiro pedaço de bolo cortado pelo mestre Afonso. Deixa eu arrumar o prato. Vamos lá, junta aqui. Pessoal, Maracatu, cadê o bolo? É nóis, vamos dar o bolo. Aqui, ó. Vai, pai, coloca mais de conta aí. Cinegrafista. Segura a mão dele também. Não vou dividir, não vou dar o primeiro pedaço, porque se eu fosse dar o primeiro pedaço, eu tinha que dar a todo mundo. Vamos tirar o foto.